Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do propósito de leitura da Palavra de Deus. Este é o propósito 365 dias na Palavra de Deus. Venha se inscrever no canal também, venha caminhar conosco, participe da leitura bíblica, amém? A Palavra do Senhor, ela é maravilhosa, a Palavra do Senhor fortalece a nossa alma, nos ajuda, edifica a nossa caminhada cristã, amém? Então, é tudo de bom. Se eu te convido hoje para você fazer parte dessa leitura, todos os dias lemos a Bíblia 15, 20 minutos e em um ano teremos lido toda a palavra de Deus, amém? Nos alimentando do alimento mais precioso, que é aquilo que Deus nos deixou, a sua palavra, amém? Vamos agora orar ao Senhor, vamos agradecer pela oportunidade, apresentando o nosso propósito e de seguida iniciaremos a nossa leitura no dia de hoje, amém? Ore com fé e com convicção, pois Deus está te ouvindo. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso, bondoso és tu, ó Deus. Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia que nos alcança diariamente. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela família, pelo teto, pelo sustento, por tudo, ó Pai, como tu és maravilhoso. Senhor, te agradecemos por mais uma vez se fazer presente no meio de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que o Senhor nos deixou. Ó, Senhor, aqui estamos mais uma vez para aprendermos mais de ti. Espírito Santo, conduz a nossa leitura, fala aos nossos corações, abre a nossa mente para o entendimento. Ó, Pai, coloca em nossa vida, ó, Senhor, cada vez mais um desejo e uma consciência de que temos que te procurar constantemente, que sem ti nós pereceremos, que sem ti, ó Pai, nós estamos derrotados, mas em ti nós somos mais do que vencedores, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Assim oramos te agradecendo, nos dá uma leitura abençoada e fala conosco no dia de hoje. Amém, glória a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura, irmãos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, amém. Hoje será apenas um capítulo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, Golias desafia os israelitas. Glória a Deus, uma passagem muito conhecida, maravilhosa, com um significado tremendo. Amém? Com certeza você já ouviu falar da história de Davi contra Golias. Amém? Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 17, começa da seguinte forma. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: "Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo." Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: "Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante.
Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregar das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O seu Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi mata Golias, versículo 41. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espada ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra.
Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vai e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: Rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém. Respondeu Davi: Glória a Deus, quando o Senhor está conosco, não há gigante que resista. Amém? Então, que nós cada vez mais venhamos ser dependentes do nosso Deus para lutar contra os nossos gigantes. Amém? Dando continuidade, vamos agora para Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 67. Livro de Salmos, capítulo 67, todos encontraram? Agradecimento pela colheita, salmo, canção, ao regente do coro para instrumentos de cordas. Começa da seguinte forma: Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem, que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Glória a Deus! E para finalizarmos a leitura no dia de hoje, Salmos capítulo 68. Deus dá a vitória. Salmo de Davi, canção ao regente do coro. Começa da seguinte forma: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença e, cheios de alegria, cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa as mulheres repartiram o que havia sido tomado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Porque que no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas. Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O seu Deus viverá ali para sempre. Com seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O seu Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse:
eu trarei os inimigos de vocês de volta do monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles, e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá com seu grupo. E em seguida os líderes de Zebulon e de Naphtali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com os seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalhe os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes com as mãos levantadas orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, meu Deus. Obrigado por mais uma leitura poderosa. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo por esta oportunidade. Amém. Vamos orar agradecendo porque Deus é fiel e maravilhoso. Pare para refletir quantas maravilhas Deus já tem feito na tua vida. Amém? E uma delas, com certeza, é este momento que Ele te proporciona de todos os dias ouvir a sua voz através das Escrituras, através deste propósito de leitura. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo? Oremos. Pai querido, Senhor maravilhoso, Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom Te adorar, Te servir. Ó Senhor, nós temos a certeza de quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor tem sido bondoso, maravilhoso, misericordioso. Senhor, continua estendendo Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas, pois dependemos de Ti. Senhor, continua falando aos nossos corações, nos dando, Pai, cada vez mais a vontade, o desejo incessante de Te ouvir, de buscar a Tua palavra. Ó Senhor, abençoa cada um que se faz presente neste propósito e as pessoas também que virão, que há de chegar, ó Pai. Continua nos agraciando, que a Tua palavra cada vez mais venha edificar nossa vida e fortalecer a nossa fé, ó Deus. Obrigado por mais um dia de leitura e que amanhã nós estejamos aqui novamente firmes, fortes, sedentos da Tua palavra. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Amanhã estaremos juntos novamente para mais uma vez lermos a palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada. Como é bom adorar e servir a esse nosso Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Fiquem na paz. Não se esqueça de deixar o like, o comentário e compartilhe também, se possível. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.